E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafa, esse é meu canal e aqui eu conto histórias, curiosidades e histórias curiosas. E se você gosta de histórias curiosas, se inscreve nesse canal porque tem história aqui a semana inteira. Tudo bem, Andy? E aí, Rafa, tudo bem com você? Andy aqui comigo para mais uma história. Preparado para a história de hoje, Andy? Sim, preparadíssimos. Hoje é uma história de superação. Superação? Você já ouviu falar de uma mulher que transformou lixo em histórias? Lixo em histórias? Tristeza e pobreza em literatura. Tristeza? Não, Rafa. E ó, mesmo sem ter dinheiro, sem ter educação formal, sem ter apoio, ela conseguiu ser ouvida pelo Brasil inteiro. Nossa, que interessante, Rafa. Hoje, no Conta Essa, Rafa, eu vou contar a história de Carolina Maria de Jesus. Uma mulher que provou que coragem e talento podem vencer qualquer obstáculo. Ai, que legal, Rafa. E se você acha que escrever sobre a própria vida é fácil, segura aí, porque a vida dela era mais difícil do que qualquer reality show de sobrevivência, hein? Nossa, Rafa, que interessante, hein? Tô empolgado pra essa história. Conta essa, Rafa. Eu vou contar essa história, mas antes eu vou pedir pra você deixar seu like pra gente aqui no vídeo. Sim. Porque essa história de hoje é uma história tão legal que eu tenho certeza que você vai gostar, então já deixa seu like pra não esquecer de deixar o like nesse vídeo, certo? Bora pra história, Rafa. Carolina nasceu em 14 de março de 1914 na cidade de Sacramento, Minas Gerais, em meio a muita pobreza. Desde pequena, ela enfrentou fome, preconceito e trabalhos pesados. Como muitas crianças negras da época, não teve acesso fácil à escola, né? Mas diferente de muitos, Carolina já tinha um talento especial. Ela observava tudo e anotava em cadernos, mesmo que fossem pedaços de papel ou folhas velhas. Que interessante, né, Rafa? Porque assim, uma pessoa que veio de origem tão simples, né? Com tantas dificuldades, Sim. Já com gosto assim, né? Pela escrita, né? Pela né, Rafa? palavra. Pela palavra. Maravilhoso, não é? Sim. E aos 18 anos, ela se mudou para São Paulo em busca de oportunidades. Lá, ela morou na favela do Canindé, enfrentando a vida como catadora de papel, lixo e qualquer coisa que desse para vender. E a luta, né, E a Rafa? luta. E imagina só, chuva, sol, fome, filhos para sustentar e ainda escrever. Tinha que amar, hein, Rafa? Pois Porque a Carolina... devia ser uma paixão, né? Sim, amava, com certeza, Andy. A Carolina escrevia todos os dias sobre o que ela via, sobre o que ela sentia e sobre o que ela sofria. Tipo um diário, Rafa? Tipo um diário. Dizem que ela guardava os cadernos no chão de casa, debaixo da cama, pra ninguém pegar. Cada página era como um diário secreto da favela em que ela morava. Ah, sim. E é aí que começa a mágica. Mesmo escondida, sua voz estava pronta para ser ouvida pelo mundo. Mas escrever num caderno velho não garante que alguém vá ler, né? Isso é verdade. A menos que um jornalista curioso apareça na hora certa. Como assim, Rafa? Em 1958, o jornalista Audálio Dantas encontrou alguns cadernos de Carolina jogados no lixo. Ah. E aí ele foi ler. E ao ler, ele percebeu que ali tinha uma coisa extraordinária. Que eram, tipo, relatos muito reais e crus, sabe? Verdadeiros, emocionantes. E aí ele incentivou ela a publicar esses textos. Nossa, que legal, né, Rafa? Porque assim, a gente parar pra imaginar, né? Uma pessoa letrada, um jornalista, né? Uma pessoa estudada, encontra ali e consegue enxergar na simplicidade, Vai de além, repente, né? daquelas palavras. Vai além. Tudo que ela tinha pra dizer sobre a realidade que ela vivia. Que legal, hein, Rafa? Muito legal, um olhar à frente, né, Andy? Sim. E aí, em 19 de agosto de 1960, surge o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Um livro que chocou o Brasil. Nele, a Carolina descrevia o dia a dia na favela. A fome, a injustiça, mas também a criatividade, a esperança e a solidariedade das pessoas que viviam ali. Que interessante, né, Rafa? Porque nas comunidades, nas favelas do nosso Brasil, são tantos talentos, né, Rafa? Sim. Tantas pessoas que são Que muitas vezes estão ali talentosas, escondidos, sem trabalhadoras, né, Rafa? oportunidade, exatamente. Sim. O título, Quarto de Despejo, já era uma ironia, né? Ela chamava de despejo o que muitos chamariam de casa. E descrevia como se cada objeto, cada parede, cada cheiro tivesse uma história própria. Nossa, que olhar interessante, Não né, é? Rafa? Atento sobre todas as coisas, Sobre né? tudo, né? O livro, Andy, virou um sucesso assim instantâneo e hoje ele é estudado em escolas e universidades. Mas na época, muitos estranharam que uma mulher negra, pobre e quase sem instrução formal, né, pudesse escrever com tanta força. Que coisa, né, Rafa? Porque a questão Subestimada, racial né? não tem nada a ver, né,
né, Rafa? Nada a ver. São tantos sucessos, são tantas histórias de pessoas negras que venceram na vida e são tão capazes como todas as outras, né, Rafa? Sim, com certeza, Andy, com certeza. Mas claro que a Carolina enfrentou críticas, né? Imagino, viu? Mas não foi também, fácil, não. Não foi fácil. Mas também recebeu reconhecimento. Aí sim, hein? E imagina o susto de muita gente. Ah, uma diarista escrevendo literatura que mexe com a consciência nacional. Ah, isso não tá no meu roteiro. O que fazer? Ah, que desespero. E a Carolina simplesmente disse: tá sim, e agora todo mundo vai poder ler. Rafa, posso dar um depoimento? Pode. Eu li um livro chamado Espanador Não Tira Pó, que é a história de uma diarista também, uma mulher que conta a história dela desde quando ela era criança, dos 7 anos, mas ela era da Bahia. E ela vai contando todas as situações que ela passou na casa de pessoas com quem ela trabalhou. É super emocionante, Rafa. Gostou do livro, Andy? Gostei, viu? Mas o sucesso do livro não apagou os desafios de todos os dias que ela enfrentava não, viu, Andy? E nem as injustiças sociais que ela enfrentou. Nossa, Rafa. O objetivo ainda não tinha sido alcançado, né? O impacto da Carolina na literatura não parou com o Quarto de Despejo, não. Ela escreveu outros livros. Ah, ela continuou. Continua escrevendo. O Casa de Alvenaria e Pedaços de Fome. Continuando a relatar a vida na favela com uma honestidade assim brutal. Era puro talento, né, Puro Rafa? talento. Carolina, ela recebeu prêmios, recebeu reconhecimento internacional, Nossa. inclusive estudos acadêmicos, né, sobre a sua obra. Foram feitos na França, nos Estados Que Unidos. engraçado, né, Rafa? Foi para tão longe, Tão né? longe, pois é. E aí ela passou a ser uma referência para outros escritores, para jornalistas e para estudiosos que estudam a cultura afro-brasileira. A obra dela trouxe assim uma visibilidade às questões sociais, ao racismo e à desigualdade, e abriu espaço para que outras vozes também marginalizadas fossem ouvidas. Que interessante, Rafa, porque assim, a gente sempre acha que às vezes a literatura é coisa só de gente intelectual, que tá tão distante da gente, mas está, às vezes, no próprio celular, você consegue... Tem condições ali de... Sim, ter acesso à ter leitura, acesso a uma leitura desenvolver boa. esse gosto, que também te leva e te transporta para mundos incríveis, né, Literatura Rafa? é maravilhoso, né? Alguns biógrafos apontam que a Carolina chegou a ser convidada para eventos literários, né, importantes, assim, como essas feiras e Sim. tal. Mas que o preconceito social e econômico que ela enfrentou dificultou muito a participação dela nesses eventos. Ou seja, mesmo quando o mundo reconhecia o talento dela, a sociedade ainda tentava invisibilizar a sua presença. E aí se torna ainda mais uma lição de perseverança, né, Andy? Com certeza, viu, Rafa? Não deve ter sido fácil, viu? Nem pra ela, nem pra muitas outras pessoas que já passaram por esse tipo de situação na nossa história, né? Ela enfrentou dificuldades financeiras, preconceito e muitas vezes desvalorização. Mesmo assim, o legado dela é enorme. Carolina mostrou que contar a própria história pode transformar vidas, né? Pode inspirar mudanças e deixar marcas que nenhum preconceito pode apagar. E uma história que já faz um certo tempo, né, Sim. Rafa? Mas ainda a gente vê coisas tão atuais nos dias de hoje, né, Rafa? E você vê, né, que não é uma história tão conhecida. É verdade. É uma personagem que não é tão falada, não tá tão presente, por exemplo, na nossa educação. E deveria estar mais, Mas né? merece ser valorizada, né, Merece Rafa? ser valorizada, exatamente. Fica aqui nesse vídeo um alerta/protesto. E fica aqui, então, a nossa homenagem a Carolina Maria de Jesus. Com certeza. Depois do sucesso do Quarto de Despejo, né, do livro dela, a vida da Carolina continua cheia de desafios, viu? Porque mesmo reconhecida nacional e internacionalmente, ela ainda enfrentou dificuldades financeiras, de saúde e continuou vivendo de uma forma muito simples em uma pequena chácara que ela comprou em São Paulo. Ô, Rafa, sabe que eu tava dando uma lida, né, sobre o nosso roteiro e... Se preparando pro vídeo, né? Se preparando pro vídeo, né, Rafa? A gente gosta de estudar o que a gente vai falar. Ela veio de Minas pra cá e ela sempre construiu as coisas que ela tinha, sabe? Então ela sempre lutou assim pra ter uma casinha, primeiro de papelão, de madeira, depois de alumínio. E essa chácara também ela ajudou a construir depois. Ou seja, ela era uma pessoa realmente muito esforçada, hein, Rafa? Né? A Carolina, ela faleceu em 13 de fevereiro de 1977. Ela tinha 62 anos na época. E ela faleceu ainda batalhando para ter sua obra valorizada como ela realmente merecia. Mas a história dela não terminou ali. Seus livros continuaram sendo lidos, né? E são lidos até hoje, são estudados e inspiram gerações de jovens escritores e ativistas. Deixou o seu legado, né, Deixou Rafa? o seu legado, porque até hoje escolas e universidades usam os livros dela para discutir desigualdade social, racismo, direitos humanos. Importantíssimo. E alguns leitores dizem que ao abrir
lê aqueles livros, né, conseguem ouvir a Carolina falando direto da favela, como se ela estivesse ali contando tudo sem rodeio, sabe, diretamente. Isso que é legal da literatura, né, Rafa? Não é? Transporta para outro lugar, né? A vida de Carolina Maria de Jesus é um lembrete de que, mesmo nos lugares mais difíceis, com poucos recursos, uma voz pode se tornar poderosa, que a verdade contada com coragem e honestidade nunca morre. Ela ecoa, ela inspira, ela transforma. É isso aí, Rafa. É claro que a gente sabe que também as pessoas precisam de oportunidades, né, Sim, Rafa? com certeza. De investimento em educação. Com certeza, né? com certeza. E a gente não pode perder a esperança. Não podemos Rafa? perder a esperança. E eu acho que essa é a lição que eu tiro desse vídeo. Essa é a lição desse vídeo. E aí, que outras lições podemos tirar da história de Carolina Maria de Jesus, né? Que escrever, contar sua verdade, persistir mesmo diante das dificuldades, pode mudar vidas, né? Com certeza, Rafa. Que coragem, talento não tem cor, nem classe social, né? E aí, que outras lições você tira dessa história? Escreve aí nos comentários. Se você gostou da história, compartilha com alguém que precisa ouvir essa história inspiradora hoje, né? E me conta nos comentários também qual que é a sua história de superação. Qual história de superação te inspira? Quem sabe na próxima edição do Contar Essa Rafa, a gente não contar a sua história de superação e inspiração. Vai ser incrível, Rafa. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo e até a próxima. Tchau.